Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Moçambique 50 anos, esse espaço que faz uma resenha histórica daquilo que é o nosso percurso como nação. São 50 anos de independência e este processo contou com a participação de várias personalidades e procuramos nesse espaço trazer algumas histórias curiosas deste nosso percurso como nação. E nessa noite trazemos para esta conversa aqui nos nossos estúdios o engenheiro Luís Loforte, que é uma pessoa multifacetada, conhecida e com um grande percurso, mas acima de tudo uma grande contribuição ao nível da Rádio Moçambique e com o qual nós cruzamos, muitos de nós, ao longo a rádio era o principal instrumento de informação e ele esteve envolvido para garantir, de facto, que a rádio também foi um grande instrumento, digamos, da revolução e do processo também de fazer chegar a informação no pós-independência. Engenheiro Loforte, muito obrigado por ter acendido o nosso convite para estarmos aqui nesta conversa. A primeira questão que nós fazemos sempre aqui nesta nossa conversa é procurar saber: o engenheiro Loforte é natural de onde? Começamos daí. Eu agradeço o convite, né? E também agradeço o facto de me incluir nestas personalidades que diz que são importantes. Yeah. Eu não sou, mas agradeço por isso. Eu nasci em Nharime, nomeadamente em Chacane, Nharime. Os shoppes lá chamam de Jiguane. É uma localidade ou povoação que se situa justamente em Mucumbini, lá para os lados de Nharime, mas mais a norte, não é? Mais a norte. É lá onde eu nasci. E começa o seu percurso estudantil a partir de lá mesmo? Não, como é que foi não, isso? porque com 3 anos, julgo, a minha mãe era parteira enfermeira, não é? Em Nharime, em Chacane, nomeadamente. Nasci em 52, mas em 55 ela é transferida para Moamba e a minha avó materna, mãe da minha mãe, conseguiu demover a minha mãe que me levasse até Moamba. E devo acrescentar que não só demoveu a minha mãe de me levar a mim, como também demoveu a minha mãe a não levar também o meu irmão que me seguia, que é o Edmundo Galiza Matos. Então, todos tivemos que ir para Morrombene, a casa dos meus avós maternos. Então, E isto porque diziam que Moamba ficava perto da África do Sul e nesses anos diziam que se Tsotsis havia na África do Sul, também era natural que houvessem... eram bandidos. Eram os bandidos, sim, né, que matam sim. sem contemplações, sem motivo, apenas matar por matar. Canivetes, na altura. Canivetes, sim, havia um canivete especial chamado Okapi. Então esses canivetes eram usados por Tsotsis para matar apenas e muitas vezes por prazer. Então, tendo demovido a minha mãe de nos levar a nós, levou-nos para Morrombene. Eu nem sequer havia feito 3 anos. Então cresce praticamente com os seus avós. Nem conhecia a minha mãe. Quer dizer, eu depois tive que vê-la quando já tinha quase 12, 11 anos. É muito tempo. Muito tempo. Então, os meus avós eram como se fossem meus pais. Então, é lá onde eu cresci e comecei a estudar, estando em Matacalane, que era um centro religioso no interior, perto de Mocodoene. Então, comecei a estudar aí, primeiro no chão, a escrever no chão, a apagar, a escrever no chão, no Real, por uma professora chamada Cecília Nhassavela. E então, e por que não ia para a escola missionária? Justamente porque a condição de lá estudarmos era que nós nos convertêssemos à religião católica apostólica romana. Sim. Mas depois o meu avô entrou em compromissos com o professor lá na escola, que se situava a 7 quilómetros da povoação onde nós estávamos, onde íamos a pé todos os dias, ida a 7 e volta a 7, 14 quilómetros todos os dias. Então, estudei oficialmente nesta escola missionária, um anexo da escola missionária de Mocodoene, por esse compromisso em que o professor
Pascoal João Pataguana, mentia junto do padre superior do meu convênio, que esses também eram Que já eram católicos. E só quando chegamos à 4ª classe, onde tínhamos que mostrar o certificado de que éramos Da batizados, catequese. é que pronto, vim para Lourenço Marques, para vir fazer exame como aluno externo. Ok. Então chega a Lourenço Marques em que ano mais ou Em menos? 65. Ok. Em 65. E tentei estudar ali no Centro Associativo dos Negros de Moçambique. Não pude, porque, entretanto, o centro foi fechado. Foi quando prenderam o Domingos Aroca, que era o presidente, e fecharam a escola. A perspectiva de nós estudarmos lá, tendo como professores Zeca Afonso, este músico de Portugal e tal, tudo ficou fechado. Mas esses eram meio subversivos. Não, mas o centro associativo existiu mesmo como meio subversivo. Exatamente. Também, Deve ter sido fechado por essa razão. Não, Era uma semente, digamos. não, da mas ele subversão. era militante da Frelimo, não é? O Domingos Aroca. Sim. E fui descoberto juntamente com Craveirinha, Luís Bernardo Onguana, então fecharam o centro associativo. E nunca mais abriu, só veio abrir muito depois da independência, não como centro associativo, mas como centro cultural de Cinza, Sim, agora. Exatamente. Portanto, então, o que é que aconteceu depois? E depois, pronto, depois disso, tive que andar nas explicações por aí para me preparar como examinando de fora, ali na escola 16 de junho, hoje, né? Que era Correia da Silva. Então, pronto, matriculei-me como tal e consegui fazer o exame clandestinamente, não, oficialmente, mas por uma cunha de uma professora que era quase ou vice-diretora lá da escola Correia da Silva, e porque um tio meu, casado com a irmã mais velha da minha mãe, era servente ali. Então conseguiu meter a cunha para eu fazer exame de 4ª classe como aluno externo. E quando fiz, portanto, o exame de 4ª classe, algum tempo depois, a minha mãe é transferida para Cabo Delgado, onde eu, de facto, em 68, onde eu, de facto, comecei a estudar o ciclo preparatório. Depois do ciclo preparatório, entrei no secundário, e do secundário depois, pronto, algum tempo depois, fui para a tropa. E essa parte da tropa, como é que para na tropa portuguesa? Foi a tropa portuguesa? Não, porque os portugueses controlavam tudo, não é? Vocês eram portugueses, para todos os efeitos. Todos nós éramos portugueses, pelo menos estatutariamente, não é? Éramos portugueses. Mas nessa altura já ouvia falar da Frelimo? Como é que foi? obviamente que sim, isso comecei aqui em Lourenço Marques, não é? Em Lourenço Marques, em casa dos tios meus, no Chamanculo, onde aquela hora, das 17h30, 18 horas, eles fechavam-se para ouvir as emissões da Frelimo. Só que eles não tinham a noção técnica de que um rádio, quanto mais você afina, ouve-se mais lá fora. Por quê? Porque tu afinas, o que sobressai não é aquilo que se diz na rádio, aquilo que se toca na rádio, mas é o silvo, aquele silvo de sintonia, quer dizer, que aquela harmônica sobe e a voz ou a música baixa. Então, muitas vezes a PIDE apanhavam E a aqueles PIDE estava muito infiltrada nesses bairros. Era fácil nessa altura, mas depois alguém, acho que descobriram, então passavam... Pronto, eu saí daqui para Cabo Delgado, para ser mais sucinto, sabendo que havia, digamos, a Frelimo. E também porque em 1961, quando o Eduardo Mondlane veio a Moçambique, não é, como funcionário das Nações Unidas, o meu avô, como pastor da Igreja Metodista, esteve na reunião com ele, com o Eduardo Mondlane, em Cambine. E depois o meu avô fazer um esforço tremendo para não dizer o que havia ido fazer em Cambine. Então, naquela altura, contavam as histórias mirabolantes de fantasmas. Então, diziam que Eduardo Mondlane era uma cobra que voava. E então, como as cobras mambas normalmente, né, não sobem as árvores, saltam de uma árvore para outra. Uma vez em 61, vi aquela cobra saltar de uma árvore para outra, em contrassolo, e eu pensei que era de facto Eduardo Mondlane. É claro que com o tempo fui me informando. Foi-se libertando dessas... Mas que era a linguagem que ele estava encontrando. E que Eduardo Mondlane muitas vezes usava, não é, para
as pessoas mais fazer inteligentes política, na verdade. compreendem. Exatamente. Mas sem dar a entender, por causa dessas limitações da própria havia vida. águia, havia Sim, não sei o quê. exato. Ele contava essas Eram coisas. códigos. Eram códigos. Então, esteve na tropa colonial até que ano, mais ou menos? Bem, resta dizer que eu entrei para a tropa colonial porque estava de férias em Montepuez, onde a minha mãe estava colocada a trabalhar, e de repente alguém viu, um amigo, esses vários amigos que nós tínhamos por lá, diz: "Epá, eu vi o teu nome da administração, ou nos Correios." Então fui aos Correios, estava lá o meu nome, quer dizer, para dizer que o exército português era uma coisa tão organizada que sabiam sempre onde tu paravas. É verdade, estava lá o meu nome, o número e tudo, a apresentar-se em 73 para seguires para Boane, lá de Montepuez. Portanto, saímos de Porto Amélia diretamente para Boane. Então, tem uns treinos em Boane. Então, lá fiz a minha recruta, não é? A recruta é a preparação básica, não é? E depois dali, de Boane, 2 meses, quase 3 meses depois, eu, o meu grupo, uns iam para os comandos, outros iam não sei o quê, outros para o Dondo, para o GES, mas outros, como eu, fomos para a Beira, para tirar uma especialidade chamada artilharia. E dali saímos, depois de 2 meses de instrução, de treino especial em artilharia, fomos encaminhados para Nampula, nomeadamente para o Lumbo. Lumbo é onde nasceu o Marcelo Santos, isso? Bem, no meu caso, não só assinalo esse fato, como também, porque é dos Caminhos de Ferro, né? O pai dele, né? Dos Caminhos de Ferro, o senhor Firmino. Mas, no meu caso, o que me liga mais ao Lumbo, nessa perspectiva, é o senhor Carlos Silva, um grande sinalizador da Rádio Moçambique, que felizmente ainda vive e que também é natural do Lumbo. Portanto, o 7 de setembro chega enquanto estava no Lumbo, a assinatura dos acordos? Sim. Mas como é que era o ambiente daquela Mas altura? antes disso tem o 24, o 25 de Abril. Como eu estava na ilha de Moçambique, porque é a mesma coisa, a unidade era a mesma, né? E como é que foi isto? O 25 de Abril? Olha, para ser franco, é o seguinte, já se pressentia que algum movimento estava ao nível das Forças Armadas em Portugal. E quando os oficiais dali notassem que aquele e aquele outro têm alguma consciência, eles faziam-te chegar discretamente a mensagem de que deves ficar preparado, qualquer coisa está a mexer. Porque, segundo soube, mesmo já no Exército, é que aqueles oficiais das Forças Armadas, quase todos, pertenciam ou estavam afiliados com o Partido Comunista Português, o PCP. E então, se o PCP tinha como estratégia inicial fugir do exército, e depois, alguns anos depois, compreenderam que esse não era a solução. A solução era infiltrar-se dentro das Forças Armadas e sabotar por dentro uma implosão. Porque era a única força que podia fazer face a... De outra forma, não era conseguir, só fugia, e a guerra continuava. Na clandestinidade. Então sabotaram por dentro, foi uma implosão. Por dentro. Por dentro. E então havia eles estudavam sempre o caráter de alguém, a personalidade, e deixavam escapar uma informação. De tal sorte que no dia em que se dá, de facto, o 25 de Abril, no dia anterior, 24 de Abril, eu e mais uns colegas fomos destacados para fazer a guarda à fortaleza da ilha de Moçambique. E nessa madrugada acontece, já 25 de Abril, acontece o golpe. Verdade, era fragilizar no fundo qualquer tentativa. E não puseram lá qualquer pessoa. Acho que terão visto algum interesse em mim, né? Mas pronto, eu não creio isso, mas só quem me pôs lá é que pode dizer isso. A verdade é que fomos postos lá também com alguma missão de consciência. Portanto, depois do 25 de Abril, o que aconteceu depois nessa luta? Era um período de transição? Estando lá. Isso, a transição acontece em setembro depois, né? Entretanto, naquele intervalo, não é? Entre o 25 de Abril e 7 de setembro, não é? E, digamos, até os acordos de Lusaka, na verdade, a guerra continuava. E havia muita gente da minha unidade, né, que seguia
para as frentes de guerra. Uma coisa era derrubar o fascismo em Portugal, outra coisa era dar a independência às colónias. Havia duas linhas. Eu lembro que o general Spínola era contra a independência, trazia umas teorias aí no meio, por aí. Exatamente. Mas por quê? Porque muitas vezes eles entendiam, porque em Portugal, quer dizer, apesar do colonialismo, não é? Havia sempre um princípio de que as coisas não podiam ser feitas de qualquer maneira. Imediatamente. Tinha que haver um processo. Às vezes simulando que se quer isto, quando não é isso que se quer. É só para ir avançando devagar com alguma estratégia até chegar àquilo que é o objetivo. E claramente o Spínola, que foi derrotado aquilo, por outras forças, nomeadamente ligadas ao Partido Comunista, e depois vieram se juntar ao PS, o Partido Socialista, não é? Muitos militantes do PS militavam no PCP, depois veio o PSD, que veio estabilizar aquilo que seria o novo regime, não sei o quê. Tudo isto tiveram lugar a este Balsemão, Mário Soares, esse Melo Antunes, Almeida Santos. Exato, Almeida Santos, embora Almeida Santos tivesse saído daqui para lá. E depois, portanto, chega o 7 de setembro, como é que foi o vosso processo de... O nosso 7 de setembro, eu ainda não tinha seguido para as frentes de guerra. Eu nunca esteve, embora houvesse duas subunidades, né, para onde iam, semanalmente eram transferidos. Mas não era por causa da cor também, não é como negro, pode não voltar. Não, até não, porque... Olha, para ser franco, é o seguinte, naqueles momentos de setembro, e pouco antes, depois do 25 de abril, era mais perigoso tu tentares ir para Frelimo do que ficar no exército português. Qualquer pessoa, né, que pense, né, rapidamente chega à conclusão de que quando chegasse a Frelimo era logo desconfiado. Assim. Como um oportunista, que agora que as coisas que vens para aqui. Eu tenho conhecimento até de, naqueles momentos, depois de 74, muitos moçambicanos foram para lá em visita, ligados aos democratas de Moçambique, etc. E alguns ouviam comentários, por exemplo, de Samora Machel e de outros, não é? Que recebiam cartas de pessoas que estavam cá, enfermeiros, isso, não sei o que, agora, não sei o que dizer. As pessoas foram transmitindo essa mensagem e era muito perigoso, era-se mais seguro, estava-se mais seguro continuar aqui nas Forças Armadas do que tentar ir para lá. Eras imediatamente desconfiado e, eventualmente, qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer expressão, naquele tempo não havia os tribunais. Aquilo era só condenar por uma percepção de que ao dizer isto é porque não sei o que. Então, de modo que nunca nos chegou sequer uma ideia de nós irmos para o outro lado. Sentimos mais seguros deste lado. Sabemos que o percurso histórico ia dar a qualquer coisa, assim como veio a dar. Portanto, e como é que foi o processo de vossa desmobilização? Chega o 25 de julho? Não. Chega o 7 de setembro, né? Que é marcado, nomeadamente, pelo assalto ao Rádio Clube, como resposta à assinatura dos acordos do Lusaka. Estás a ver? Então, o que é que acontece? Eu devo desfazer, por obrigação de consciência, devo dizer que é verdade que a guerra quente, né, de balas, não sei o que, foi muito importante para que o curso histórico da libertação de Moçambique tivesse acontecido, é verdade. Mas nos últimos meses após o 25 de abril, o cansaço, quer dos guerrilheiros da Frelimo, quer do exército português, foi determinante para a aceleração do fim da guerra e o estabelecimento dos termos da independência. Especialmente aqueles que tinham que mandar os seus filhos para a África, quilômetros. Aquilo era uma pressão tão forte. Tornava-se evidente a inviabilidade. Exatamente. E eu até acredito que a marcha das negociações entre Portugal e a Frelimo chegou a estar mais avançada. As medidas que essas negociações iam tomando chegaram
a estar muito atrasadas em relação àquilo que nós no terreno estávamos a fazer. Como militares? Como militares e também como guerrilheiros, porque devo dizer que nós chegamos no meu quartel e em vários quartéis deste Moçambique, não é? Nós chegamos a conviver e a dormir no mesmo quartel com os guerrilheiros. Da Frelimo. Da Frelimo. De uma forma fraterna, quer dizer. Exatamente. Já não tinham nada a ver com aquilo que os políticos... Na verdade, o 7 de setembro foi uma data estabelecida apenas como um marco. Na verdade, o convívio entre guerrilheiros da Frelimo e o exército português estava expandido em todo o país, principalmente no norte. Onde havia guerra efetiva. Onde havia guerra de facto. Estás a ver? E então, aí a importância de dizer que o 7 de setembro, não é? Nós, habituados a estarmos com eles nas casernas, a dormirmos, não sei o quê, eu pessoalmente fiquei espantado, e eu conto isso num livro que publiquei há pouco tempo, chamado Ombro Arma. Nós dormíamos já sem armas, todas as nossas armas portuguesas estavam nas casernas, na arrecadação. Mas os guerrilheiros da Frelimo achavam que não deviam guardar as armas na arrecadação e serviam das armas de almofada. Nós apanhávamos sono até às 500, mas nesse dia, 7 de setembro, não é que nós acordamos, a gente vê os nossos vizinhos, nenhum estava lá, tinham desaparecido. Como é que eles souberam disso? Nunca saberei explicar como. A verdade é que eles souberam primeiro do que nós, do golpe que fizeram aqui no Rádio Clube. Portanto, aí foi a minha primeira, quer dizer, nós depois comentámos, sabe que havia aquelas lendas, né, que se contavam à volta dos guerrilheiros da Frelimo, que as botas, quando eles caminhavam, pareciam que caminhavam num sentido, quando eles estavam... Quer dizer, aquelas lendas que havia. E nós começamos a contar essas lendas todas e a acreditar que tudo aquilo que diziam antes era verdade. E então, a coisa mais engraçada no meio disto tudo é que quando nós tomamos conhecimento do 7 de setembro, aqui no Rádio Clube de Moçambique, os oficiais tiveram que formar um grupo de soldados da nossa parte portuguesa para andar à procura deles na mata. E para os convencer que não, regresse, que aquilo de Lourenço Mário, aquilo vai acabar. Assim como veio de facto a acabar em muito pouco tempo. E então o que eles faziam? E essa para mim é a parte mais engraçada. Eles procuravam ver qual é a proveniência de cada militar. Quando se diz proveniência, onde foi recrutado. Então, todos aqueles que vinham ou de Niassa ou de Cabo Delgado eram potenciais escolhidos para andar atrás dos guerrilheiros. E por quê? Pensavam que nós falávamos as línguas da Tanzânia, de Cabo Delgado e Niassa. Swahili, por aí. Havia alguns que falavam de fato, não só Swahili, Makua mesmo, Makonde, Kimani, Makonde, Nyanja, Jawa, não sei o quê. Então, o grupo daqueles que iam à busca desses guerrilheiros eram escolhidos entre essas pessoas que se desconfiava que pudessem falar. Então, eu também fui metido lá porque foram ver que este veio de foi recrutado de muito depois. Então também faz parte daquilo. Eu tive que rebuscar uma e outra palavra quando nós os avistamos. Avistamos ele. E depois o pior disso tudo é que nós andávamos atrás deles sem armas. E porquê? Porque se tivéssemos armas, corríamos um risco terrível. Eles podiam disparar muito bem. Então eles viram, mas estes gajos estão a vir aqui, não tem armas, não tem nada. Pá. Então houve um que se levanta, era o chamado comissário desse indivíduo que andava ali. Alimentavam-se de mandioca, já estavam com fome e tudo isto. Então vieram falar conosco, comigo, mais uns amigos, vamos lá, voltem lá para o quartel. Pá. Vocês não podem viver disto. Nós também queremos ir embora. Nós também queremos independência. Até nem era independência, queremos ir embora. Queremos o fim da guerra. E nós queremos ir embora. Aí não entrou nenhum português originário da metrópole. Aí não. Os metropolitanos não entraram. Era só pretos contra pretos. Então, por acaso, logramos convencê-los a regressar. E regressaram. E, de fato, 2 dias depois, o Rádio Clube tinha sido tomado e recuperado. A ordem tinha sido restabelecida. E a ordem estava estabelecida e nós reforçou o nosso papel de convencimento daquela gente e tudo.
participamos num comício que eles foram organizar na ilha de Moçambique, aquelas coisas todas. Foi aí que eu fiquei a saber que comissário, afinal, não era nome dele, porque eu pensava que comissário fosse o nome deles. O homem que orientou o comício na ilha de Moçambique, etc. Era o militar político, o ideólogo. Exatamente, era o ideólogo que acompanhava, sim. digamos, as forças. Ele tinha muita força esses indivíduos, né? Porque era o ideólogo. Eles que tinham a ideologia, mais ou menos. Exatamente, exatamente. Também havia no exército português o capelão. Sim. O capelão era o padre que acompanhava. O padre, sim. Exatamente. Que, na prática, também era uma espécie de comissário político. Sim. Né? Quem diz que os capelães têm um pouco ali de inteligência, quer dizer, parecendo meio padre, mas está ali a trabalhar. Exatamente, exatamente. Então, depois, quando é que regressa para Maputo? Lourenço Marques, em outubro. Do mesmo ano, 74. 74. Sim. Fomos desmobilizados formalmente. Havia um grupo de militares que havia sido capturado no assalto à base Omar. Não sei se já ouviste falar. O general Mutumuco fala muito exatamente, embora sem muita consistência, em tom propagandístico, tudo isso é compreensível. O vencedor sempre tem a tendência de tornar as suas versões oficiais. Sim. Mas pronto, no livro Ombro Arma também apresento a minha versão, entre aspas, oficial. Né? É mais ou menos uma espécie de contraditório. Mas pronto, então esses foram os primeiros a serem libertados. Foram libertados, apanharam, portanto, uns avião, vieram para aqui, para Beira, para Pemba, não sei o quê, e outros para, a maioria deles... Para a metrópole. Sim, os metropolitanos, os metropolitanos. Foram de regresso a Portugal. A seguir a esse grupo foram os nossos grupos, machibombos, uns que seguiam para Lourenço Marques, outros para Vila Cabral, os Lixinga, os Panampula. Nós viemos para de regresso, porque ele era perguntado, aonde é que tu queres ir? Eu, como tinha tios cá, alguns familiares, eu já não disse que queria voltar para Micuf, em Cabo Delgado, onde estava a minha mãe. Eu achei que devia me aventurar, lançar-me para a vida, regressar da tropa e ficar em casa da mamãe, também não. Eu vou para Lourenço Marques. Então viemos para aqui, para Lourenço Marques, onde procuramos trabalho de qualquer maneira e eu consegui ser admitido como professor do ensino primário. Eu não era professor primário, era professor do ensino primário. Então, consegui emprego num de Luz. Havia uma escola agrícola lá, técnica profissional. Exatamente. Então, tinha uma escola primária anexa sim. Para os filhos dos funcionários e todos os habitantes. Normalmente as escolas técnicas tinham sempre escolas anexas. Todas eu lembro as mesmo escolas, exatamente. A formação do professor tinha uma escola anexa, por acaso eu fiz. Exatamente. Então pronto, eu consegui encaixar-me lá com a ajuda de um irmão que trabalhava lá como oficial da secretaria ou coisa assim do gênero e comecei a dar aulas ali. Algum tempo depois, não é, surgiu-me a oportunidade, soube que havia umas vagas na Rádio Moçambique. Eu disse, eu nem quis saber para que era. Eu fui lá concorrer. Sim. Então, a vaga que me coube a mim foi de coordenador de emissões. E então, tornei-me, a partir daquele momento, porque havia uma grande carência de quadros. Estamos a falar de que era mais ou menos? 76. Portanto, depois da fuga, digamos, dos técnicos. 75, finais de outubro de 74, 75 todo praticamente, fui professor. Sim. Em 76, tenho essa oportunidade de ir para a Rádio Moçambique. Para o que quer que fosse que houvesse lá para fazer, eu estava, primeiro porque o salário era substancialmente maior, etc. E eu entrei como coordenador de emissões. Então, começa na Rádio Moçambique. Como é em 25 de junho de 1975? Não, isso foi março. Sim, em 75 estava em Maputo. Já estava em Lourenço Marques. 74. E como é que foi o dia da independência? Onde é que estava? Eu estava aqui. E como é que foi? Em Lourenço Marques. Como é que foi? Como é que foi? Uma coisa extraordinária, porque nessa altura eu trabalhava muito no grupo dinamizador da Malanga. Quase todas as pessoas foram engajadas no processo revolucionário. Sim, até, quer dizer, a gente também tem que ser sincera nisso. Até como
uma forma de autoestima. A gente ia para os grupos dinamizadores não por qualquer esperança de sermos privilegiados disto ou daquilo, mas também por uma questão de pedido de desculpas por não termos tido a oportunidade de ir para a guerra da libertação. E hoje, adulto, 50 anos depois, noto que, afinal, mesmo os próprios fundadores da Frelimo foram para lá também por um processo de pedido de desculpas. Atenção com este termo desculpa, né? Quer dizer, é uma espécie de recuperação da consciência, não é? Então, a nossa adesão nos grupos dinamizadores era também uma questão de recuperar a nossa consciência, de certo modo, que era uma consciência anti-herói. O herói era aquele que tinha ido para a Guerra da Libertação, para a Frelimo. E nós não fomos, por qualquer motivo éramos mais novos, eventualmente, mas que não deixámos de ter alguma coisa, algum orgulho ferido e que nós tínhamos que recuperar. Então, nessa altura, eu trabalhava no grupo dinamizador com muita eficiência. E nessa altura não havia membro do partido, porque o partido não havia, mas a experiência no grupo dinamizador ter-me-á levado a não candidatar-me como membro da Frelimo. E não só no grupo dinamizador, como também na própria vida social, não é? Apesar de ter participado, com a curiosidade de que eu até fui o chefe, né, do secretariado do processo de admissão de membros da Frelimo na Rádio Moçambique. E como membro do secretariado, não é? Era a última pessoa que devia candidatar. Eu tive a coragem, eu não sei onde é que arranjei tanta coragem, mas lá está, quer dizer, há sempre comportamentos que a gente tem que não sabe explicar, não é? A verdade é que quando o diretor Magune, Rafael Magune, me pergunta, então, Lofoto, tu não te candidatas? Eu disse que não tenho condições de consciência para candidatar-me a membro da Frelimo. Ele ficou tão espantado, mas o Magune era uma pessoa muito séria. Ele aceitou sem qualquer mostra de que se podia vingar. Aceitou naturalmente. E talvez seja curioso, não sei se tem tempo para eu explicar isso, seja curioso que aquilo que me terá levado a não candidatar-me a membro do partido, uma coisa muito simples como esta. Um velho, mas velho mesmo já, que era contínuo na Rádio Moçambique, já era a Rádio Moçambique, ele levanta-se, e eu ali a apontar tudo. Ele levanta-se e diz que o meu maior desejo agora, que já estou próximo da morte, era tornar-me membro da Frelimo. Mas eu sei que a Frelimo, esta Frelimo que agora está-se a formar como partido, não admite membros religiosos. E eu sou muito religioso. E de facto não foi admitido por isso. E eu tive que escrever isto, não foi admitido porque este homem é religioso, não sei o quê, e de facto não foi admitido. E isso a mim não digo que chocou, mas mobilizou-me a dizer que também não queria, não por essa razão, mas fui pensando que num futuro, talvez muito breve, isto não vai ser bom. E de facto tive várias razões de me dar razão a mim próprio. Por exemplo, quando houve as nacionalizações, né, da habitação, em que nós fomos ao discurso de Samora Machel e tínhamos como elementos do grupo dinamizador a missão de explicar ao povo tudo aquilo que havia sido tomado como decisão de nacionalização das casas. E lembro-me que o grupo dinamizador reuniu-se para escrever uma carta à sede do partido, que era ali na Avenida Angola, não é? Ali, a perguntar se até as casas de caniço eram nacionalizadas. A verdade é que nunca nos responderam a essa questão. E eu fui devagarinho até essa decisão de que eu não quero ser membro do partido.
Exato. Yeah. José Luís, então vamos avançar para o intervalo. Então voltamos já para falarmos um pouco também do seu percurso na Rádio Moçambique. Sei que exerceu várias funções, para também nos contar um pouco. Porque a rádio, de facto, foi, naquela altura, era o instrumento da revolução e há muitas histórias aí. Também ver como é que foi, como é que olhou para o país depois da nossa independência, como é que olha para o nosso percurso como país. Então, não perca então a segunda parte aqui com o Angelo For. Como Forma viu na primeira parte, ele tem muito a contar para os nossos telespectadores. Até já. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Moçambique, nossa terra bendita, hoje luta pela liberdade. Nós queremos a nossa liberdade. Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Moçambique 50 anos. O engenheiro Luís Loforte é o nosso convidado. Engenheiro, há uma questão, estava a contar aqui a questão que levou a não aderir a Frelimo. Isto não trouxe consequência de ser visto como um reacionário, um antirrevolucionário? Como é que foi? E continua a trabalhar na rádio, não houve consequências? Sim, mas eu disse que eu tive a sorte, ou nós tivemos a sorte, de ter um homem da Frelimo, e ainda por cima do setor ideológico da Frelimo. Que era o mais forte, né? Que era o mais forte, era o dirigente Sim. do partido, que era o Rafael Maguna. O Maguna entendeu isso. E eu até Muita pensei, gente fala bem do Maguna. Como é que ele era? porque era uma pessoa excepcional. Era uma pessoa com uma visão extraordinária. E talvez não tinha mais do que o primeiro ciclo preparatório. Não tinha, mas tinha uma visão extraordinária. E acho que também ele mais tarde foi vítima por causa dessa visão que ele tinha acima do normal dentre eles. Ele compreendeu isso. Eu até fiquei na dúvida que normalmente os processos revolucionários tinham aquela coisa de que aparentemente te davam razão, mas depois vingavam-se. Será mais um tarde. saneamento? Quando eu estava à espera de qualquer punição, qualquer consequência Ou daquele meu reeducação. ato, eu tive vontade de estudei, continuei, fiz o ensino, o terceiro ciclo, não é? Foi trabalhando e estudando. Estudando à noite. Sim. E fiz no Antônio Enes ali assim. E depois, em 79, entrei para a universidade. Fui lá experimentar. Olha, será que sim? Você pode entrar. Então, eu recebo a ordem, quando chegou o momento de eu escolher o curso, eu vou informar os meus chefes na Rádio Moçambique, eu quero ser engenheiro. Aquilo foi uma reunião quase violenta. Disseram que tu não podes, tens que ter um curso de ciências sociais para continuar a ser jornalista. Bem, eu fui ter com o Maguna, tenho esse problema. Eu quero ser engenheiro. Até nessa altura também queria ser médico, porque havia essas duas opções, médico e engenheiro. Isso era incompatível com ciências sociais. Não é com o Maguna. Desce comigo, vai à redação, reúne-se com o chefe da redação e diz, opa, deixa lá o homem, deixa lá o jovem seguir aquilo que ele quer. Mas então nós não queremos engenheiros na rádio no país? Não queremos médicos na rádio no país ou outro qualquer setor que queremos? Então deixa o homem. Aí tive a certeza mesmo de que já não teria consequências daquele meu ato de não aceitar ser membro. Este homem é um homem de valor. É um homem de valor. A Frelimo tinha um homem de valor ali, de facto. De facto. Portanto, com a autorização do diretor-geral da rádio, então faz o curso. Com a não resistência, eu fui para tirar o curso de engenharia. Exatamente, mas antes, como disse, eu fui jornalista, não é? Sim, eu sei. Mas só que o bicho da rádio, quando entra, assim como o bicho do jornalismo, quando entra, mesmo que tu vá... É um vício, é um sacerdócio. É um vício, Sim. é um vírus. Eu continuei a fazer programas. Até 2015, eu sempre fiz programas da rádio. Eu entrei até no grupo, isso no início já, né? Entrei no grupo das pessoas que com Leite Vasconcelos, Brown Kahn, criamos
esses programas que se tornaram famosos na Rádio Moçambique, Data na História, Sentido das Palavras, Poesia contra todo mundo. Eu entrei nesse grupo que criou esses programas. E como é que era a rádio naquela altura? Como é que funcionava aquilo? É verdade. Porque era um grande instrumento revolucionário. Era, Sim. mas também era um instrumento de realização pessoal. Havia programas, como disse agora, Data na História, por exemplo, em que tu tinhas a liberdade de escrever aquilo que tu pensavas. Se tivesse qualidade e não saísse dos parâmetros jornalísticos, esse programa ia para o ar. Hoje, talvez não, porque, na minha opinião, muitos programas, se existirem, não é, são apenas para cumprir orientações já traçadas previamente. Mas naquela altura não havia censura na rádio Moçambique? Não. Não? Não, senhora. Não, Fala-se senhora. muito para partir daquilo. Parece que dizia. contraditório, mas Sim. não havia. Não havia por quê? Porque, quer dizer, todos nós, independentemente de ser ou não membro da Frelimo, todos nós vivíamos o ideal de um país normal. Estavam engajados. Estávamos encaixados, mesmo que não tivéssemos cartão. Assim como eu não tinha e vários outros não tinham. Nós tínhamos a consciência de que o nosso trabalho é por um país. Hoje, provavelmente, a consciência que existe é de que aquilo que eu faço como jornalista é para agradar o Partido Frelimo. É diferente. É diferente isso. De modo que é verdade que havia autocensura, mas esta autocensura era para dar corpo ao nosso engajamento patriótico. Não era só nacionalista. Não, senhor, éramos patriotas. E há diferença entre patriotismo e nacionalismo. Normalmente, os nacionalismos são falsos, são pretextos para as pessoas ganharem o poder. Mas São movimentos fascistas, já chega os nacionalismos, sim. Pode ser comparado ao nacionalismo. Quer dizer, dá ênfase àquilo que não faz bem, né, à pátria. Enquanto que o patriotismo dá ênfase àquilo que é bom para a pátria. Mas há quem diz também que se calhar nessa altura, década de 80, 90, as pessoas jovens também, que o exemplo também vinha de cima. Há quem diz que essa era a grande diferença. Por exemplo, eu lutava para escrever tão bem quanto Leite Vasconcelos. Eu lutava para escrever tão bem quanto o Ghulam Khan. Quer dizer, uma coisa pessoal. Eu não fazia isso por qualquer militantismo. Não, senhora. Eu fazia isso por uma questão de realização pessoal. Olha, vou lhe dar um pequeno exemplo só. Uma das minhas maiores alegrias como redator de programa, como produtor de programa, sabe qual foi? Uma coisa pequena como esta, é ter feito uma data na história sobre os primórdios da guerra da Palestina, entre palestinianos e judeus, os problemas do Médio Oriente. E eu fui estudar durante 2, 3 dias para escrever aquele programa. Então a alegria não foi só ter escrito o programa, foi ter, depois de ir para o ar, o Rafael Magul me chamar, olha lá, tu tens sistematizado o programa escrito sobre, que foi esta manhã, sobre a guerra na Palestina e tal, os judeus, não sei o quê. Eu sim, posso arranjar, porque você quando escreve, apaga, recua, não sei, não tem forma. Então dá forma rapidamente a esse programa, porque Samara Machel quer. Mas o que eu fiz? Então o Magul notou que eu estava a ficar embaraçado e assustado, inclusivamente. Ele sossegou-me. Não, é que ele gostou e o comentário que ele fez, eu quero dar a esses oficiais do exército que não sabem nada, a ver se conseguem ler isso. Vou fotocopiar, dar a essas pessoas. Foi uma das maiores realizações que eu tive. Talvez hoje a realização fosse receber megas, né? Ou uma garrafa de uísque, um vinho. Muito provavelmente. Mas a minha satisfação foi ver Saber que o chefe... dirigente máximo. É verdade, quer dizer que eu trabalhei, senti-me realizado. Está a ver? E depois, com o tempo, todo o nosso país, toda a nossa sociedade foi nos desiludindo. Eu acabava, como disse, de tirar um curso superior, em que eu analiso hoje, foi com muito sacrifício. Fazíamos diretas, toda noite, madrugada, a estudarmos.
Mas hoje, durante esse tempo, não é? Depois de 94, essas coisas todas, não sei o quê, começamos a ver que havia militantes da Frelimo que tiravam, por exemplo, cursos superiores sem terem posto os pés na universidade. Quer dizer, inventavam uma viagem partidária, era motivo, era razão para não irem às aulas, mas que depois de algum tempo são doutores, ocupam cargos, não é? Nas instituições, nos processos. E tu pergunta, que moçambicano é esse tão diferente de mim que eu fazia diretas? Eu, quando digo eu, quer dizer que deste lado nós fazíamos diretas, não dormíamos. Chegávamos à universidade, às vezes, fazer exames com sono profundo, porque não dormíamos antes, para depois aparecerem moçambicanos que não vão à universidade, mas no final do ano letivo têm um certificado. Está a ver? Quer dizer, tudo isto. Portanto, isto para responder que havia pessoas, como eu penso, cujo grupo eu penso que pertenci, em que, de facto, o nosso objetivo era conseguir as coisas com algum sacrifício, mas que depois fomos vendo isto tudo. O que mais lhe desiludiu durante a Primeira República? Aquela parte da Revolução e tal. O que mais lhe desiludiu? Não, mas eu disse, né? Quer dizer, a coisa que mais me desiludiu, aliás, que me tornei um pouco esclarecido, foi exatamente... A questão das nacionalizações? As nacionalizações. Não as nacionalizações em si, mas integrar casas de caniço, né, num processo de nacionalização. Pessoas que suaram, sacrificaram-se para comprar caniço, edificar aquelas palhotas para albergar, por exemplo, estivadores, trabalhadores, os carregadores pagavam 50 escudos, 100 escudos. Esse sacrifício ser deitado abaixo, sem, quer dizer, integrar essas pessoas com os colonos que tinham prédios, palácios. Para mim foi uma coisa que não compreendi. Pode ser que tivesse razão, mas eu não compreendi. E equacionei isso tudo como uma coisa que não me deixava conscientemente à vontade. Ficou um pouco... Fiquei um bocadinho constrangido e com o tempo fui construindo a ideia de que afinal não era ou não fora um pensamento momentâneo, circunstancial. Era uma espécie de premonição daquilo que mais tarde me veio a esclarecer que realmente a coisa não estava bem. Não estava bem. Não. E em relação à guerra, como técnico da rádio, como é que viveram esse período? Qual Garantir guerra? que as emissões da rádio chegassem com a guerra? Bem, eu, de facto, eu não creio que possa encontrar um moçambicano que não tenha tido, que a guerra não lhe tivesse trazido consequências graves, quer na sua família, quer... Eu, pessoalmente, assisti que a guerra, de 16 anos, levou, por exemplo, à fuga de muita família minha que vivia no campo, no interior de Morrombene, para se vir refugiar em Chicuque, Machixe, por causa da guerra, não é? Mas eu, não digo no fim, mas fui compreendendo que ninguém tinha razão. Ninguém tinha razão em termos objetivos. Porque... Como não tinha razão? A guerra não foi agressão do apartheid, de destabilização, não? É verdade que foi. Isso não há dúvida nenhuma. Também não era possível terem feito a guerra sem a colaboração destes regimes todos. Não era possível. Não teria sido possível. Mas, se nós não tivermos a capacidade de resolvermos os nossos problemas, obviamente que a guerra tirava razão, quer de um lado, quer do outro lado. Quais eram os problemas? Os problemas... Porque, olha, esta guerra dos 16 anos, na minha perspectiva, hoje já temos a liberdade de poder dizer alguma coisa sobre isso. Na minha perspectiva, era o prolongamento dos problemas que a Frelimo teve desde a morte do Mondlane. Para mim foi a continuação. Só que foi uma continuação desta guerra de forma tão selvática.
como acabou sendo. Porque, repara uma coisa, por que tantos anos depois do fim da guerra, dos 16 anos, hoje preconiza-se diálogos nisso, diálogos inclusivos, esses títulos todos folclóricos que não... Por que hoje se preconiza isso? Afinal de contas, havia qualquer coisa por fazer, não é? Esse problema de diálogo inclusivo, não é? Não é um problema, não é uma questão que surgiu de repente. É uma questão que, afinal de contas, hoje ainda vi o Oscar Monteiro dizer isso, que a Frelimo, a que ele pertenceu, quer dizer que já não pertence, não é? Descurou o estudo das contradições internas entre as tribos, etnias, regiões de Moçambique. Mas essa conclusão, não sei se ele tirou há muito tempo, mas essa conclusão nós também havíamos chegado já há muito tempo. Já há muito tempo. Por que agora surgem, não é? Esses diálogos todos, sejam ou não ditos inclusivos, não é? Por que não pensaram nisso no passado? No passado. Apenas para dizer que se calhar não aconteceram porque o sistema criado não foi capaz ou não deu liberdade suficiente para se poder propor uma coisa destas. Mas acha que no campo geral, você tem um livro muito interessante que eu terei a oportunidade aqui de me autografar, que é Vidas Cantadas, de um legado de Samora Machel. Acha que Samora Machel foi um mau dirigente? Não. Ou estava mais rodeado? Não. Que avaliação faz do legado de Samora Machel? Yeah. No campo geral. Eu gosto mais de Samora Machel pela sua rebeldia. Olha, todos os regimes comunistas, socialistas, como você quiser dizer, os revolucionários, como você também puder entender, obedecem a um sistema bem criado. Mas eu gostava de Samora Machel justamente pela rebeldia que ele de vez em quando tomava em relação ao sistema. É aí onde eu gosto mais de Samora Machel. E este livro, Vidas Cantadas, foi ele ter percebido que, afinal de contas, a cultura também se faz naquilo que aparentemente é profano. Essas cantigas, foi ele em 1983, quando visitou consecutivamente o Porto dos Caminhos de Ferro, a primeira vez das quais ele foi recebido pelas cantigas que os estivadores cantavam. Só que ele, uma pessoa perspicaz, com a experiência dele, do passado, notou que aquelas cantigas já haviam sido reconfiguradas apenas porque se tratava de Samora Machel, que estava ali. Onde diziam as coisas como eram de forma original, no vernáculo, né? Foram censurados. Mas lá, vem o osso aqui, nós temos que pôr as cantigas. Então falaram, Eduardo Mondlane, a Revolução, não sei o que. Samora Machel ouviu aquilo e disse que não. Não é isso. Não é isso, eu conheço isso. Mas eu compreendo que vocês não podem cantar aqui, porque estão aqui mulheres, não sei o quê. Virou-se para um elemento, o repórter da Rádio Moçambique, que estava lá, chamado Morrete Banzima, que até era sobrinho dele, mas era repórter da Rádio Moçambique, nomeadamente do emissor provincial, interprovincial. Olha, pega nesses homens, vai com eles à Rádio Moçambique, durante o tempo que vocês quiserem, ensaiem essas cantigas, gravem-nas, mas não com as letras que eu ouvi aqui. Tem que ser vernaculares. Originais. Como vocês normalmente cantam quando fazem o laicha, que é trabalhar com a pá, né, com os produtos, arroz, sémias, não sei o que, para os vagões. E realmente foram para a Rádio Moçambique, no estúdio M1, parece. E então eu notei que havia qualquer coisa de extraordinário que ou estava a acontecer ou que ia acontecer. É que aquela região, não é? Aquele espaço em redor do M1, haviam portas fechadas, pessoas da segurança, entre aspas, né? Para que as mulheres não pudessem passar por aí.
Então eu fui lá ver o que estava a passar. Eram essas cantigas que foram lá gravar exatamente nuas e cruas. E então eu fiz o gesto para a pessoa que estava a fazer a captação. Depois eu preciso disso, uma cópia disso. E ele, quando saiu, em 83, ele saiu e entregou uma cópia. Portanto, esperei, por medo também, 40 anos, até eu escrever sobre aquelas cantigas. E eu aproveitei, toda pessoa que se aventura a ser escritor, não é? Tem que ter medo. Sem medo você não escreve. E se escreve, não tem importância aquilo que você está a escrever. Então, durante 40 anos, esperei para que as consequências não fossem gravosas, mas não só, como também não viesse o livro a ofender a moral pública. Então, eu perdi esse medo, transcrevi exatamente como eles cantam e eu a explicar os contextos. E fui oportunista, entre aspas, entre comas, para dizer que eu aproveitei para escrever as minhas impressões sobre Samora Machel. Qual é a maior impressão que tu ficou? Bem, nós falamos sobre isso, né? O ele fugir sempre, rebelar-se sempre. E qual foi o maior erro dele? Tirando as nacionalizações. Não, isso não foi ele, foi o sistema. O sistema, sim. Foi o sistema. Ele apenas era o porta-voz do sistema. Olha, eu não vejo muitos erros nesse aspecto, mas no aspecto político, um dos maiores erros, eu devo ser franco aqui, assim, um dos seus maiores erros, qual foi? Foi uma coisa aparentemente pequena, mas que estamos a pagar as consequências hoje. O que é que foi? Lembras, sabes que o que está a acontecer nos cemitérios, em que nós enterramos pessoas em cima das pessoas, às vezes quando fazem o covalo, não é? Apanham lá cadáveres frescos muitas vezes, as pessoas assistem ao sepultamento dos mortos, em cima das campas de outros mortos. Tudo isto é grave. O que está a acontecer é grave, muito grave. O que é que acontece? Em 79 ou 80, eu participei de um conselho coordenador do Ministério da Saúde, na altura chefiado pelo Dr. Helder Martins. Eu havia sido destacado pela Rádio Moçambique a fazer cobertura de todos os assuntos ligados à saúde. Se calhar souberam que eu era filho de uma enfermeira parteira. Mas pronto, seja como for, eu fazia essa cobertura. Então eu lembro do Ministério da Saúde fazer uma proposta de um sistema que ia ser financiado pela França, de sepultamento, toda a cerimônia que acontece hoje em cada coval, não é verdade? Mas ser feito no mesmo lugar, mas cujo destino era cremação. Ok? É por isso que hoje, há mais se calhar de um milénio, ainda hoje ouvimos falar nesses países desenvolvidos, França, Estados Unidos, etc., Inglaterra, né? Todos são enterrados no cemitério de St. James, não sei o que, não sei quando. Você podia pensar, mas esse cemitério não esgota. O sistema moderno é exatamente esse. Toda aquela cerimônia que nós assistimos e tal, deitar areia, tudo feito, aquilo tudo, mas depois segue para a cremação. Samora Machel negou. E eu compreendo porque que ele negou. Ele também não era só dirigente de uma sociedade, ele era parte dessa sociedade. Recusou, e até me lembro, como se fosse hoje, estando ali a fazer o papel de repórter da rádio, ele dizer assim, você quer que o meu povo me mate? Você já viu o que é, vamos dizer, Samora Machel, você está a queimar os nossos familiares. Nessa perspectiva, ele tinha razão. Ele estava consciente da sociedade, mas na minha opinião, a minha opinião é de que ele talvez tivesse experimentado aceitar essa proposta.
não generalizado, não um sepultamento generalizado, mas progressivamente aceite, porque acho que nos havíamos de habituar a fazer a mesma coisa que fazemos hoje, de fazer a cova, não sei o quê, mas que depois, aquela cova era de toda a gente. Ele não aceitou, por razões compreensíveis, é verdade, mas que não deixou de ser um erro, não deixaram de ser um erro. E hoje estamos a viver esta consequência. Já viu o que está a acontecer nos cemitérios? Por exemplo, aqui em Maputo. Janguene, então, é pior. E, rapidamente, progressivamente, o Michel Futene também tende para isso. Eu, como sabes, a cidade de Pemba é a minha segunda terra, onde eu cresci, tornei... Eu sempre até pensei que eram de Pemba. Eu sempre pensei nós, que era de Pemba. Eu e os meus irmãos tivemos uma grande afeição por Pemba. E, em termos gerais, por Cabo Delgado. É como se fosse a nossa... A vossa segunda... Estamos já a caminhar para o fim do nosso programa. Já pedi que ela mais 5 minutos a minha produção. A questão que eu coloco, ao longo desses 50 anos como país, que avaliação faz? Valeu a pena a independência? Avançamos, não avançamos? Qual a análise que faz disto? Nós tivemos um período em que, de facto, estávamos a avançar. Mas depois tivemos um período em que começamos um processo regressivo, não é? Até chegarmos ao estado em que nós nos encontramos. Eu não creio que exista um moçambicano consciente que não veja que o país não está bem. Eu não creio que exista esse moçambicano. Não está bem. Às vezes há posicionamentos, por exemplo, os filhos dos nossos dirigentes não terem tido a consciência que os seus pais ancestrais, né, os mais velhos, seus pais, não terem tido a consciência de que havia coisas a evitar. O exibicionismo, o luxo excessivo, a ostentação, tudo isto. Por que não aprenderam que isso devia ser evitado? Não pode ser, na minha perspectiva. E como serão essas pessoas a tomarem conta do país, é legítimo da minha parte, não é? Pensar que o país seguramente não há de voltar a ser o mesmo. É legítimo. Portanto, não há futuro, do teu ponto de vista. Não pode haver um futuro, mas tem que ser um futuro alterado por qualquer coragem daqueles que podem fazer alguma coisa. Quem são esses? Eu continuo a pensar que essa solução tem de vir do interior da Frelimo. Tem de haver uma implosão. A alternativa à Frelimo é a própria Frelimo. Não sei se é uma alternativa, mas a mudança tem que vir lá de dentro da Frelimo. Tem que haver um corajoso. Eu até costumo dizer, em privado, tem que haver um maluco. Um maluco. Então não acredita na oposição? Não é não acreditar na oposição. A verdadeira oposição existe, mas não formal. Não de um partido. Eu ainda não acredito. Mas acredito também que se a implosão se verificar de dentro da Frelimo, pessoas estão caladas, e mesmo existindo nos partidos da oposição, como diz o Delmiro, irão abraçar essa ideia. Existem essas pessoas. Isso leva-me a recuar um pouco nesta perspectiva de eu acreditar se o futuro está nessas crianças ou não. É um futuro. Seja bom ou mau, é um futuro. É um futuro. José Luís, muito obrigado então por esta conversa. Eu mesmo queria agradecer-lo por ter acedido ao nosso convite. Nós somos todos os dias. O clube, aquele programa, o Clube das Antas da Randanda, continua? Não, já acabou. Acabou em 2000. Foi com o mestre Galeza Matos. 2015. Sim. Não, depois cortamos aí, porque a rádio logo inviabilizou o programa, compreensivamente. Era um momento em que os programas não deviam refletir a nossa própria consciência, sim, mas servir para propaganda, e nós acabamos com o programa. Tivemos a sorte porque, entretanto, fomos contratados pela Anadarko, sim, para tomar a gestão de uma rádio comunitária que eles financiaram em Palma. Exatamente.
Angelo Forte, muito obrigado. Então, eu queria agradecer também aos nossos telespectadores internautas. Eu sei que a minha produção está zangada por termos, mas eu acho que extrapolamos o tempo, mas eu acho que fazia sentido. Não são todos os dias que se encontram pessoas com histórias e um percurso relevante como o Angelo Luís Forte. Mais uma vez, Diego, muito obrigado. Então, novo encontro fica marcado para o próximo domingo aqui nesse espaço. Boa noite, até lá.